Olá, queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos agora diretamente das nossas redes sociais, YouTube e Instagram. Lá no YouTube, pelo Verbo da Vida Itabaiana e pelo nosso Instagram, nós estamos lá pelo Verbo Itabaiana SE, Verbo Itabaiana SE. Lá na nossa bio do nosso Instagram, Verbo Itabaiana SE, você tem acesso ao nosso Linkdream. Então lá no nosso Linkdream você vai clicar e lá na bio mesmo, lá no Linkdream, você vai ter acesso a todos os nossos capítulos de estudo até aqui sobre Cristologia, sobre Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a parte da vida de Jesus em que ele vai na purificação do templo. Lá naquele momento que ele pega o chicote, quebra aquelas barracas, do porquê Jesus fez aquilo. As pessoas, infelizmente, falam muitas coisas que, na verdade, não é a essência. Tem uma essência extraordinária. Fica por aqui porque você vai aprender muita coisa acerca dessa passagem, do caráter de Jesus, do porquê ele fez aquilo, tá certo? E eu sei que Deus ele vai trazer uma mensagem poderosa ao seu coração. Convida o máximo de pessoas que você puderem. Vai estar aqui no seu lado direito um aviãozinho. Se você clicar lá, você vai convidar todas as pessoas para poderem receber essa palavra. E eu sei que vai ser uma grande bênção para poder as pessoas entenderem sobre essa mensagem tão poderosa do que Jesus fez naquele momento. Eu estou aqui agora já marcando todas as pessoas para poderem serem convidados e aprender um pouco mais sobre essa passagem tão poderosa e tão maravilhosa sobre o momento que Jesus entrou no templo e começou a quebrar todas as barracas. Por que Jesus fez isso? O que tem a ver com o ministério de Cristo quebrar aquelas barracas e por que, na verdade, qual é a maior mensagem que a gente tira daquilo dali. Muitas pessoas falam, por exemplo, que, olha, o foco naquele momento foi porque Jesus ele falou assim, que não deve se fazer a casa do Senhor casa de comércio. Então, por causa disso, é errado vender qualquer coisa dentro da igreja. Não é sobre isso que está tratando a passagem bíblica. Não é sobre isso que está se tratando ali naquele momento. Nós temos que lembrar que na passagem, nós vamos ler daqui a pouco, está se falando do momento que Jesus chama todo mundo ali de ladrão. Que o que eles estavam fazendo ali, na verdade, é ladrão, tá certo? Seriam ladrões, utilizando aquele momento ali. Então, em João capítulo 2, versículo 15 ao 17, está escrito assim: Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas, presta atenção nisso, as ovelhas. Presta atenção no que está sendo falado aqui. Ele está dizendo que colocou para fora as ovelhas e os bois. Então, fica muito claro qual era o tipo de negócio e de comércio que estava sendo feito naquele dia. Era um comércio de ovelhas e um comércio de bois. Era um comércio de ovelhas e um comércio de bois. Então não era comércio de perfume, aromas, não era comércio de seda, não era comércio de ferros, coisas para animais, não. Era um comércio específico de ovelhas e bois. Então aí já deveria chamar nossa atenção do que é que está se tratando nessa passagem. E ele continua. Ele diz assim, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse, outro elemento agora, pombas, ovelhas e bois, pombas, ovelhas e bois. E disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E aí as pessoas pegam somente essa passagem, esse recorte aqui e começam a dizer, olha, na igreja não pode se vender nada. E reduz uma coisa muito mais profunda ao ato de vender. Aí tem pessoas que muitas vezes não concordam que numa igreja haja, por exemplo, uma cantina, que na igreja haja uma livraria para vender livros, que na igreja não possa vender Bíblia, que na igreja não possa ter até um bazar solidário,
que na igreja não possa haver algumas coisas desse tipo, porque está fazendo a igreja uma casa de comércio. E eu quero dizer para você, não tem nada a ver com esse tipo de comércio o que está sendo tratado aqui. Mas vamos para frente. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O zelo pela casa de Deus me consumirá. Então, queridos, já deixando muito claro, não se trata aqui de qualquer tipo de venda na igreja. Está se falando de um tipo de venda específica. E é a transformação, e é a venda da adoração. O que está sendo tratado aqui, presta atenção para você entender, não está sendo tratado, e eu quero que você compreenda, sobre a igreja, por exemplo, fazer uma feirinha para poder vender algumas coisas, para poder ajudar os irmãos e ajudar na igreja, ou numa ONG da igreja. Não tem nada a ver sobre isso. Não tem nada a ver sobre uma livraria na igreja, não tem nada a ver sobre uma cantina da igreja, não tem nada a ver sobre isso. O que está se tratando aqui é comprar ou vender a unção. É muito mais profundo. Comprar e vender a adoração. Aqui está muito mais relacionado a campanhas, no sentido de alguma forma, olha, se você comprar esse lenço ungido aqui, você vai ter direito a isso, aquilo, outro. Se você comprar essa garrafa, essa água ungida aqui, você vai ter direito a isso, aquilo, outro. Se você, vou dar outros exemplos para você, do tipo, alguém vir e pagar um pregador para ele pregar coisas para ajudar a um erro da igreja, a um exemplo, a cobertar um erro na igreja. Esse tipo de negociação é o que está sendo falado aqui. É o momento que existe algo que é como se fosse uma corrupção da unção. E para provar o que eu estou falando aqui, eu vou ler Deuteronômios, capítulo 14, versículo 24. Deuteronômios, capítulo 14, versículo 24. Acredito eu que você deve ficar muito espantado, talvez, porque talvez você nunca correlacionou essa passagem de Deuteronômios 14, 24 a isso aqui. E você vai entender a profundidade desse texto. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, repito, o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa, levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, use o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegre-se com a sua família. Então, aqui está dizendo, está havendo uma passagem bíblica que você depois vai ver lá em Malaquias. Em Malaquias está dizendo assim: trazei todo o dízimo à casa do Senhor. Trazei todo o dízimo à casa do Senhor. A palavra trazei é a palavra que quer dizer traga você mesmo se relacionando com o seu dízimo. É um relacionamento com o seu dízimo. Então, qual era a regra? Daí a gente precisaria ler várias passagens em Levíticos, precisaria ler algumas passagens em Deuteronômios, em Números, mas o resumo é o seguinte: o dízimo, ele é algo que deveria haver um relacionamento com essa parte da adoração. Então, eu costumo dizer na nossa igreja que dizimar não é só colocar um dinheiro que é 10% daquilo que você recebe. Sim, o dízimo são 10% daquilo que você recebe, ou mais. Entretanto, você não coloca esse dinheiro de qualquer jeito. Você não coloca esse dinheiro de qualquer forma. Nem todo 10% é um dízimo. Olha o que eu estou falando aqui. Nem todo 10% é um dízimo. Porque o próprio Jesus diz o seguinte: quando você trouxer o dízimo do endro e do cominho, não esqueça de praticar o amor e a justiça.
faça isso sem deixar de fazer aquilo. Ou seja, olha o que ele está dizendo, que quando nós dizimamos, nós temos que trazer o dízimo praticando justiça e amor. Praticando justiça e amor. Ou seja, se esse dízimo é fruto de algo injusto, se esse dízimo é fruto de algo de ódio, ele não é dízimo. Pode até pagar as contas da igreja, mas Deus não recebe. A igreja, a Bíblia diz que o dízimo serve para duas coisas. O dízimo serve para a manutenção da igreja, ou seja, a parte física do dízimo. A parte física do dízimo, o dinheiro em papel, se recebe, ou os animais, ou a colheita, se recebe para a manutenção. Lembre que no Antigo Testamento, quando era dado, por exemplo, um boi, uma parte do boi ficava para o sacrifício, a adoração ao Senhor, outra parte era utilizada para algumas coisas dentro do próprio templo, ou seja, a manutenção do templo. Exemplo, a gordura. Uma parte daquela gordura era utilizada para a manutenção do templo. E o terceiro é que uma parte do boi era para a manutenção dos sacerdotes. Então, o dízimo ou o sacrifício era utilizado e era repartido em três. Uma parte, Deus deixava muito claro, essa parte é para o sacrifício, essa outra parte é para a casa, essa outra parte aqui é para os levitas. Então, é tanto que os filhos de Eli pegavam a parte do Senhor, comia, e eles foram, houve um juízo sobre a parte deles, sobre o que eles estavam fazendo. Então, nós entendemos que esse dízimo também servia para a manutenção. Sendo assim, o dízimo nos dias de hoje, na maioria das vezes, a gente pratica através do dinheiro. Só que não é qualquer tipo de dinheiro, não é de qualquer forma que a gente deve fazer isso. Primeiro, ele disse que nós temos que trazer a primícia. O que seria a primícia? Seria o seguinte: nós recebemos o salário, nós recebemos um pagamento, a primeira parte nós tiramos logo para o Senhor, porque isso mostra o que? Honra, respeito. A segunda situação é que nós temos que fazer isso em que a origem desse dinheiro tenha que ter a ver com justiça e amor. A terceira coisa é que nós não podemos estar de mal ou com ódio no coração de ninguém. Ele diz que, sendo assim, o Senhor não recebe. O Senhor não recebe. E a quarta coisa é que nós temos que trazer o dízimo. Nós temos que nos relacionar com aquele dízimo. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos orando, nós estamos conectados de coração àquilo que nós estamos fazendo. Não é só do tipo, eu pego um dinheiro, jogo lá, eu pego um dinheiro, amasso, né? Enquanto a gente pega um dinheiro, amassa, a gente vai ali e joga aquele dinheiro. Não é desse jeito. Então o dízimo não é só uma entrega de um dinheiro, é um relacionamento. Trazer o dízimo é se relacione com o dízimo. Só que em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 a 26, está dizendo o seguinte: olha, acaso, se vocês estiverem morando muito distante, sei lá, na Capadócia, se vocês estiverem morando em Roma, se vocês estiverem morando em um lugar muito distante, e vocês são judeus prosélitos, se vocês são judeus que foram dispersados pelo mundo, e vocês vão trazer o seu dízimo uma vez por ano, vocês vão trazer para cá o seu sacrifício. Quando você for trazer esse sacrifício, como é muito distante, e esses animais vão acabar morrendo no caminho, então faça o seguinte: venda aquela representação do que você haveria de dar do melhor ali, e daquela primeira parte, exatamente essa parte. O dinheiro tem que ter essa origem espiritual. Imagina o que eu estou falando aqui, e isso é muito óbvio, porque a igreja, a casa do Senhor, recebe o dinheiro, mas quem recebe a mensagem, quem recebe o coração, o envolvimento é o Senhor. E ali você vende, e no mesmo ato você vai pegar aquele dinheiro, logo quando chegasse no pátio do templo, você compraria de igual forma aquele sacrifício, aquele animal ali. E o que se resumia os animais de sacrifício no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, os animais de sacrifício que eram ovelhas, bodes expiatórios, que acontecia, o bode expiatório, mas era algo muito inerente ao próprio sacerdote, eram bois, novilhos, rolinhas e pombas. Então esses eram os animais que eram colocados, eram os animais que eram entregues. Sendo assim, a gente percebe que essa era uma exceção. Repito, essa era uma exceção. Então,
a regra era trazer o dízimo. Então, o que é que Deus queria? Que você pegasse, sei lá, o melhor novilho, cuidasse daquele novilho o ano inteiro, não deixasse que aquele novilho tivesse um machucado, não tivesse um tipo de ataque. Então, você ia se envolver com aquele novilho. Você passaria um ano conectado àquela oferta. Você passaria um ano conectado àquela situação. Então, recorrentemente, você estaria pensando em quem? Em Deus. Você estaria pensando nele. Quando você estivesse indo levar o dízimo, você estava pensando nele, pensando no que ele fez por você, pensando no que ele está fazendo de bom na sua vida. Então, sendo assim, você pegaria aquele animal, depois de um ano de relacionamento, cuidando daquele animal, você levaria à casa do Senhor, se envolvendo com aquilo dali, com o seu coração entrelaçado, e aquele sangue sendo uma vez derramado, representaria você. Aquele dinheiro que você leva como dízimo representa seus negócios, representa quem você é, representa tudo que você acredita, tudo que você crê. Então você se envolve com aquele dízimo durante todo um mês. Você entende, você tem consciência, eu sou dizimista. Só que o que é que aconteceu? A exceção, ou seja, do não envolvimento por causa de uma distância, se tornou uma regra, fomentada pelos sacerdotes, fomentada pelos fariseus. Óbvio, porque além de o templo do Senhor, além de os fariseus, os sacerdotes fariseus, receberem os animais, eles também agora ganhavam uma porcentagem em cima da venda dos animais. Então era lucrativo, roubando a essência da adoração, roubando a essência da comunhão com aquele animal, roubando a essência do que seria um tipo de adoração. Então, o que é que acontece? Aqueles animais ali que estavam sendo vendidos dentro do templo do Senhor não eram mais vendidos somente para aquelas pessoas que estavam na regra da exceção de Deuteronômio capítulo 14. Agora, com a fomentação dos fariseus, durante os 400 anos de silêncio, a gente vê que aqueles 400 anos de silêncio foram suficientes para quê? Para roubar a essência da palavra. E ali naquele momento que Jesus está vindo, está lá em João capítulo 2, versículo 12. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Depois disso o quê? No último episódio nós falamos sobre as bodas de Caná, sobre o milagre de Caná. A partir daquele momento dos milagres, das bodas de Caná, deu início agora a sessão de milagres, de poder, vinda de Jesus Cristo. Sendo assim, olhe para isso. Olha para isso, irmão. Sendo assim, o que é que acontece? Jesus agora está vindo debaixo do poder. Já agora ele diz para Maria, Maria, o que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, ele está dizendo, agora é o Messias. Agora se levantou o Messias. O Messias se levantou na terra. Então agora eu vou cumprir o papel agora do Messias. E ele agora vai fazer o que ele prometeu com 12 anos de idade. Vocês estão conseguindo fechar todas as caixas agora? Você que está nos acompanhando desde a primeira live, se você não está fazendo isso, vai lá no YouTube, começa a assistir desde a primeira. Jesus agora relembra o que ele fez com 12 anos de idade, quando ele fala para os pais, por que vocês estão preocupados? Acaso vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Então ele sabia que a casa de Deus era a casa do pai dele, era a casa de Deus de verdade. Então Jesus, ele chega lá e tem direito, ele não se sente no direito, ele tem o direito de limpar aquela casa. Se aquela casa é uma casa de adoração para o seu pai, foi consagrada por ele, orientada por ele, para que fosse construída para ele, Jesus estava aqui também para restaurar a verdadeira adoração, a verdadeira contemplação, o verdadeiro envolvimento. É tanto que ao continuar essa ministração, ele diz o seguinte, eu vou derrubar esse templo e em 3 dias reconstruirei. O que ele está querendo dizer é que nós não haveríamos mais somente de adorarmos na casa do Senhor, nós estaríamos o tempo todo envolvidos com Deus. Sendo assim, Jesus ele está agora dizendo, vocês trocaram uma exceção e transformou em uma regra por interesses, como ladrões, como salteadores, roubando o quê? O que eles estavam roubando? Presta atenção. Esses homens estavam roubando fisicamente? Não. Fisicamente não. Veja,
Ninguém estava botando uma arma na cabeça de ninguém. Ninguém estava roubando nada de ninguém. Mas eles estavam roubando uma coisa, que eles eram ladrões. Porque Malaquias falou sobre isso. Estava roubando a adoração. Eles não estavam roubando entre eles, entre os homens. Era um comércio. Comércio não é roubo. Um vinha, dava o dinheiro, o outro dava uma pomba, uma ovelha, um boi, como nós falamos aqui nesse instante. Eles davam aquilo dali. Em contrapartida, o outro dava o dinheiro, o outro entregava a mercadoria. Literalmente falando, existe um roubo aqui. Fisicamente falando, naturalmente falando, há um roubo aqui? Não. Não há um roubo aí. Entretanto, eles estavam, sim, roubando o coração do povo, roubando a verdadeira revelação da palavra, a verdadeira intenção de Deus, a moralidade que estava por detrás da regra, a moralidade que estava por detrás da cerimônia, a moralidade, a essência que estava por detrás da lei, que era a adoração ao Senhor. Eles estavam fazendo isso. Então, como eu disse a vocês, não tem nada a ver, não tem nada a ver, repito, a questão de uma igreja para a manutenção dos irmãos, para a manutenção da casa do Senhor, para a manutenção de um projeto social, de um departamento da igreja, vender uma camisa de um departamento, vender uma camisa para os jovens, vender livros para poder orientar os irmãos, vender comida na igreja para que os irmãos possam se alimentar, possam também contribuir para a obra de uma outra forma. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver uma ONG de uma igreja fazer uma feira, fazer uma exposição para poder ajudar os próprios empreendedores da igreja, para poder fomentar algo entre os irmãos, uma comunhão entre os irmãos, até evangelizar no meio desse momento para que outras pessoas possam se interessar e vir para a igreja e poder ver isso daí. Não tem nada a ver com isso. Está muito mais associado a alguém chegar e dizer bem assim, olha, eu vou lhe ofertar isso aqui para você não pregar isso não. Olha, eu vou ofertar você para pregar tal coisa. Infelizmente isso acontece. Olha, e roubando ali a essência de uma pregação. Olha, eu vou agora vender tal coisa ungida para você receber tal promessa aqui. Eu vou vender tal coisa ungida para você receber tal bênção ali. É sobre isso que está falando, porque eu estou roubando a bondade de Deus. A bondade de Deus não é uma compra, é uma semente, é diferente. Dizimar e ofertar, você não está comprando nada, você está semeando. É bíblico e é sobre isso que está sendo tratado. Então, a essência da mensagem está sendo deturpada. Sendo assim, queridos, o que está sendo tocado aqui, falado, é que Jesus ele veio para restaurar também as cerimônias, a forma certa de se fazer. Pastor, nós temos hoje uma adoração em espírito e em verdade. Não é cerimonial. Ok, de um certo modo eu entendo isso daí. Mas há sim uma cerimônia. Tudo que é cerimônia não é só um ritual, mas é também uma coisa física que nós fazemos com consciência espiritual. Então, quando nós levantamos os braços, nós estamos dando um sinal de arrependimento. Quando nós fechamos os olhos, nós estamos dando um sinal de intimidade, que nós queremos nos encontrar em nós mesmos, lá dentro de nós mesmos com o Senhor. Quando nós curvamos a cabeça, nós estamos reverenciando o Senhor. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou submisso à sua vontade. Quando nós estamos cantando, abrindo a boca, nós estamos dizendo, somos uma congregação, estamos unidos em uma só adoração ao Senhor. Quando nós dizimamos, estamos dizendo ao Senhor, ei, nós confiamos no Senhor. É um ato físico de um ato espiritual que surgiu no Espírito, de dizer para ele, eu confio no Senhor. Então, quando nós damos um abraço no irmão, quando nós pegamos na mão do irmão no meio de um culto, nós estamos dizendo, irmão, eu te perdoo, irmão, eu te amo, irmão, pode contar comigo. Isso mostra comunhão e unidade, a comunhão com os irmãos. A comunhão consuável que os irmãos vivem em perfeita unidade. Quando nós damos uma carona para um irmão, nós estamos semeando o nosso carro, nosso tempo, a nossa vida ali. Nós estamos cuidando da outra parte do corpo que não somos nós, olhando para uma outra pessoa. Então, queridos, nós temos sim cerimônias, atitudes, ações correspondentes com a nossa fé, pois a fé sem obras ela é morta. Tem que haver ações correspondentes, cerimônias correspondentes. Não, nós não temos mais um ritual para dizer somente esse ritual adora o Senhor, mas nós temos também cerimônias que contemplam o Senhor, atos que contemplam o Senhor. Entende isso? Então, queridos, não se trata de forma nenhuma de
repito, e finalizo aqui agora essa live de hoje, né? Estamos finalizando. Não tem nada a ver com uma igreja que tem uma cantina, uma livraria, que tem ali talvez algo para vender para os irmãos, para poder manter a obra do Senhor, ou um projeto específico. Tem a ver com a venda e a compra do dízimo. Tem a ver com a adoração. A compra e a venda da adoração. Entende? E deturpação da palavra. Deturpação da palavra. Então, o que está havendo aqui é uma compra, uma venda de um princípio bíblico. Ok? Então, sendo assim, queridos, estamos finalizando a ministração. Quero saber se tem oração para a gente poder orar. Vem cá, Mateuzinho. Ok, nós temos duas orações. Dani Lima, oração pelo meu filho, Marcos Vinícius, para que ele possa voltar para o caminho do Senhor. Pai, nós queremos orar por Marcos Vinícius e declaramos que os anjos do Senhor estejam ao redor dele. Que as amizades, coincidências, né, que conexões, que tudo possa denunciar, possa abrir mesmo, como se fosse um letreiro luminoso para que ele possa voltar ao Senhor. Que haja, Pai amado, dentro dele uma vontade, uma fome e uma sede da sua palavra e voltar ao convívio da sua casa, em nome de Jesus. Maria Tatiane, peço oração pelo meu marido, para que toda maldição lançada sobre a vida dele e vício do álcool seja repreendida. Pai, nós declaramos agora, sobre o esposo de Maria, nós declaramos agora que quando ele beber da próxima vez, ele vai sentir nojo, ele vai sentir vontade de vomitar, ele vai parar, ele vai desistir dessa vida. Toda maldição lançada contra ele, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus. Declaramos o sangue do Senhor, cobrindo ele da cabeça à planta dos pés, e os anjos do Senhor ao redor dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã. Multiplica essa live para várias pessoas que precisam dessa revelação e que você seja multiplicadamente abençoado nessa semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém e amém.